Maoi! Tô me aquecendo. Me aquecendo ódio. Ai, gente, senta que vem ódio. Hoje vai ter Senta ódio. que vem ódio. Gritem conosquinho. O que vocês estão cozinhando? A gente vai ser as grita. coach do ódio. Tipo aquele coach que fala pro cara dar o grito e o cara faz. Gente, sejam bem-vindos ao vídeo do Patramada Criminal nesta tarde, manhã de domingo. Tarde, manhã de domingo. Domingo de preguiça e de crime e de desbunde. Por que não? Desbunde. O que é um desbunde? Desbunde é quando você tá, tipo, passado, chocado, ultrajado. Entendi. É desbunde. Vivendo e aprendendo. E desbundando. Desbundando. Desbunde você também, por que não? Gente, hoje eu queria falar com vocês sobre o fuá da Balenciaga, que tá todo mundo falando agora, né? Já aconteceu faz umas 2 semanas, mas parece que agora que a mídia tá ganhando força pra falar desse negócio. Então, pra quem ainda não entendeu o fuá da Balenciaga, eu tô aqui para explicar. E eu ia fazer um Reels no Instagram sobre isso. Lembra que eu te falei? Eu falei, vou fazer um Reels só pra falar, né, da fofoca. O problema é que você começa a colocar no Google Balenciaga, crianças, controvérsia, esse tipo de coisa. E assim, você abre as portas do inferno. Eu adoro o rabbit hole. Então, a gente vai falar sobre ele, inclusive. Ai, meu Deus! Porque assim, gente, quando eu fui descascando essa cebola, veio camadas e camadas e camadas. E assim, é a nata do chorume, como eu tava te falando. A gente vai falar de tudo: satanismo, imagens com crianças que não deveriam estar relacionadas com crianças e tudo mais. Então vamos começar, gente. Gente, eu achava que era só uma polêmica de umas brusinhas. Eu achava que era só umas brusinhas de mau gosto. Então, eu achava que era uma propaganda de mau gosto. E daí eu até falei assim, gente, tá todo mundo falando da questão, né, das imagens com crianças como se a indústria do cinema, a indústria publicitária, a indústria da mídia em geral não usasse imagens com criança o tempo todo, né? E daí, só que daí você começa a ver e daí você fala, opa, isso daqui é um pouco diferente. E daí isso desencadeia coisas que é muito, muito mais perigosas do que as próprias imagens. E eu vi que eles estão. É engraçado, porque agora, por exemplo, se você é um influencer brasileiro, que você postou alguma foto usando alguma coisa da marca, os brasileiros da internet estão querendo que a pessoa tome um posicionamento. Sabe? O que você acha? Você vai jogar suas roupas fora? Se retrate. Tipo, mano. O quê? Tipo, como se um influenciador brasileiro trabalhasse no departamento de marketing da Balenciaga, sabe? Sim, tipo, tá uma caça às bruxas, assim, tá bizarro. Calma, vamos com calma. Como diria o Bonner, vamos respirar. Vamos respirar. Vou te contar tudo o que aconteceu, ó. Pra quem não sabe, então, a Balenciaga é aquela grife espanhola que é, assim, extremamente cara, tá? Uma bolsinha da Balenciaga custa o seu carro popular do Brasil. E a Balenciaga tem coisas muito legais, muito divertidas, muito criativas. Os shows da Balenciaga sempre tem uma causação no mundo da moda, porque eles sempre têm temas assim inovadores, estranhos, pós-apocalípticos. Então sempre tem um burburinho no mundo da moda falando, o show da Balenciaga, né? E várias celebridades usam muitas peças da Balenciaga porque são coisas muito diferenciadas. E são coisas meio quirky chique, né? São coisas meio excêntricas, assim, que normalmente a galera que é mais das artes. Um povo mais de humanas, criativo. Sim. Gosta. Por exemplo, tem a famosa, né, bolsa de saco de lixo, que parece um saco de lixo, é uma bolsa de couro, mas parece um saco de lixo, aquele preto. E eu acho super criativo, eu acho o máximo aquilo. Vale o preço de um carro popular? Absolutamente não.
Como mas nada deveria valer. nada Eu deveria não me valer, conformo né. exatamente. Eu falo: "Gente, espero que se algum dia a gente for muito rica, se a gente ficar muito rica com podcast, quem sabe, eu não quero comprar um negócio que eu vou sair na rua e vou pensar: 'Nossa, se eu for roubada, eu vou ficar na dúvida se eu dou a minha bolsa ou se eu vou protegê-la com a minha vida'", sabe. Não, gente. É uma coisa da Shein mesmo, só foi 15 euros, leva embora, tá tudo bem. É, gente, eu não posso ter um negócio que é tipo, vale mais a pena eu morrer do que ser assaltada, Exato. tá ligado? Exato. É sempre isso que eu penso. É bom ter uma coisa que se alguém roubar de mim, é a mente do paulistano, né. Se alguém É. roubar de mim, eu não vou ficar deprimida, só levou e a vida segue. Eu ouvi uma coisa uma vez, eu não sei quem falou, eu não lembro, mas é tipo, se você não pode comprar 2, você não pode comprar. Ah, é? Nossa, que Eu sábio. eu acho que isso eu levei pra minha vida. Se eu não posso comprar Olha, 2 itens, eu não posso comprar, é porque verdade. não tem como perder aquele item. Então você não tem como você não tem dinheiro pra ter aquilo, basicamente. Achei sábio, achei essas frases meio sabedoria de mãe, assim, Não é sabedoria de vó. sabedoria pra este dia de domingo. Você pulou a igreja pra ver o Pátria Amada, mas tô trazendo uma sabedoria pra você também. Justo. Tô edificando, fofocando e edificando. Pastora Natália, pastora cool. Mas então, gente, vamos voltar pra Voltando, Balenciaga. Ó, desculpa, sim. dia 16 de novembro saiu a nova campanha da Balenciaga, que seria a de Natal, Ano Novo, essa das festas, a campanha das festas. E daí, segundo um statement, né, segundo, a que é statement? Putz, A declaração. Segundo a declaração. declaração oficial As loucas, né. Agora eu só penso em inglês. pensei em inglês. Hã. Segundo as declarações, né, o posicionamento da Balenciaga depois desse fuá todo, a campanha era para retratar a exploração, exposição do que as pessoas colecionam e do que elas recebem de presentes. E as fotos foram tiradas por um fotógrafo, italiano, eu acho, chamado Gabriel Galimberti. E ele é conhecido por tirar foto de pessoas com vários itens alinhados na frente delas, que retratem a personalidade delas ou um ponto de vista. Então, se é uma pessoa, um americano republicano pró-arma, ele tira a foto da pessoa numa sala com várias armas na frente dele. Tipo, esse é o meu posicionamento. E ele tem várias fotos de crianças no quarto delas com vários, tipo, carrinho da Hot Wheels, porque aquela criança gosta muito da Hot Wheels. Então, esse é o estilo de fotografia dele. E ele ficou muito conhecido por isso. E foi ele que tirou essas fotos da Balenciaga. Então, se você é um artista, por exemplo, ele vai te colocar no seu sofá com várias pincéis e tintas e canvas, sabe? Ele vai tentar representar quem você é através Pelas da. coisas que você tem. Isso. E essa era a proposta da campanha da Balenciaga. O que, que as pessoas colecionam? O que, que as pessoas ganham e o que, que elas dão de presente? Então, as imagens são a pessoa e uma série de props, uma série de coisas que simbolizariam presentes. Como que ficou essa nata do churume chegou à tona? Foi o seguinte: se você vê as primeiras fotos, vê a primeira foto que eu te mandei. A primeira foto que vocês estão vendo é de uma criança, ela tá numa cama e ela tá vestindo a roupa da Balenciaga e tem 2 ursinhos no quarto. Um dos ursinhos que ela tá segurando tá com gear de BDSM. Uhum, E você pode ver, né, o colete, os braceletes de couro, de amarra, a coleirinha com o cadeado, os olhos pretos. uhum. Então isso já gera um super mega desconforto para qualquer pessoa que tenha, 2 neurônios e Sim. um pingo de bom senso, né. A segunda imagem que vocês vão ver é essa criança, ela também tá em outras fotos, mas essa imagem é uma criança deitada de bruços num sofá. Então, numa outra imagem que vocês estão vendo agora, aparece uma criança deitada no sofá de bruços, também com ursinhos que são, na verdade, são bolsinhas da Balenciaga, e esses ursinhos estão em gear de bondage, de BDSM. Essa foto tá bem insinuante, né. Não só isso, se você reparar o que tem na mesa, na frente dessa criança, são taças de vinho, Uhum.
coasters. E daí ali, ó, do lado da mesa tem latas de cerveja servindo de candelário, de porta-vela, né? Uhum. Embaixo tem Tô uma vendo coleira, essa guia amarela aí. tem uma guia amarela, mas embaixo da mesa tem uma corrente com um ossinho, Uhum. né? Que é tipo um negócio de cachorro, uma coleira e uma tigela de cachorro com espinhos. Uhum. Tudo isso é gear de BDSM, tá, gente? Pet play, que é quando uma pessoa submissa se, entre aspas, encena que ela é um pet, que ela é um animalzinho do dominante, do dominador, é uma coisa extremamente saudável quando é feita entre dois adultos, dando consentimento, né, com todos É, os acordos que a gente sabe que o BDSM exige. Existe uma diferença entre é. abuso e BDSM, e isso é o acordo que acontece antes da cena, né? Então, entre dois adultos consentindo com aquilo. Só que então, essa imagem da criança deitada de bruços é uma coisa muito sugestiva, porque em E fica primeiro. mais perturbador quando você vê que do lado das coisas do BDSM tem Lego, tipo a criança Uhum. brincando, e tem tênis de adulto, né? Dá super a entender que tem um adulto na Sim, cena, né? gente, Tem, tem uma guia, tem coisa de cachorro, é, tem imagens de BDSM e tem imagens de bebida alcoólica. é, E essa bem criança tá pesado. deitada de bruços. Então, assim, não é uma coisa, sabe, que a gente tenha que massar o cérebro para entender que esses dois mundos estão colidindo e eles não pertencem um ao outro, sabe? Eles não deviam nunca estar na mesma foto, É. eles não deviam estar no mesmo universo e aparentemente, por alguma razão, o departamento de marketing da Balenciaga achou que cool Achou de bom beans. tom. E Achou o que de eu acho. bom tom. Não dá pra. A gente não vai. O rosto da criança tá borrado, tá, gente? Mas ela tá olhando direto pra câmera e ela tá séria. Eu achei a expressão É. dela extremamente perturbadora. Em nenhuma dessas imagens a criança tá sorrindo ou ela parece confortável Sim. com aquela situação. Isso também dá muito assim, causa um desconforto porque a criança não parece estar confortável. Ela tá É, tipo com aquela cara de o que, que eu tô fazendo aqui? Alguém me ajuda, mãe vem me pegar que sim. eu tô com medo. Na terceira imagem é uma criança num quarto claramente inocente também, claramente de criança, com ursinhos de pelúcia, essa menininha que tá de rosa, essa criança de rosa. Nessa, o que me chama a atenção é a expressão corporal da menina, ela se abraçando, ela tá muito desconfortável, né. Ela tá com os dois bracinhos assim, né, se Sim. protegendo, e em volta dela tá o famoso ursinho em gear de bondage. Uhum. E se você olhar, tem algumas correntes e algumas coleiras embaixo. Isso é uma tanga, isso embaixo? É uma Então, guia? isso parece um cinto de castidade, não parece? É, Aquele sim. cinto de castidade. Mas do lado tem um cinto que tá em formato de coleira, que tá apertado. Agora, dessa imagem, eu acho que é só. Algumas pessoas viram essa lava lamp que tá do lado da cama dela, Tá. que isso também tem um formato mais. Aí eu já acho que você tem que forçar um pouco a amizade, né, mas tudo bem, sim. Mas também nesse contexto é É, uma coisa mais que, tipo, nesse contexto qualquer coisa vai, é, assim, qualquer coisa te dá aquela ideia, porque esse é o problema, porque as crianças elas não estão fazendo nada demais e nada está sendo feito com elas nessas imagens, só que a sugestão do ambiente faz com que tudo no ambiente seja sim, contaminado por essa ideia. São dois mundos que nunca deviam estar se colidindo, que estão se colidindo, são dois universos que não deviam ter nada a ver um com o outro, que não sim, deviam verdade. nunca estar na mesma foto ou na mesma linha de pensamento. É. Tô ficando nervosa, tá? Subida a pressão. Na quarta imagem é um menininho numa poltrona. Se você Tá, vê. Você tá tá, vendo? tô vendo, tô vendo. E daí, essa imagem tem o famoso ursinho, né, de BDSM, mas também tem ali no canto tem algumas fitas. Você tá vendo? Algumas fitas adesivas. Tá, tô vendo. Então, essas fitas adesivas, elas são meio que viraram meio que a marca da Balenciaga. A Kim Kardashian, inclusive, teve uma roupa que ela estava com a fita da Foi só a roupa era as Balenciaga, fitas, né. era as fitas. Mas isso também pode ser, levado para um outro
Pro lado do né, bondage para o também. lado do bondage, de amarrar, de, segurar a pessoa. E na última imagem Que é o tem um menininho com de a mão no roupa clara. bolso. Tá. Essa é a única imagem que a criança tá mais relaxada, a expressão corporal dela tá mais relaxada, mas de novo, tem um tênis dourado no meio que é maior do que um tênis de criança, As latinhas de cerveja também as estão na latinhas foto, de né. cerveja com vela na E foto. eu não sei se é impressão minha, mas ele tá com uma pose meio provocativa, assim, a criança, não tá? Ele tá com uma pose confiante, né, É. tipo, sei lá, é uma coisa meio que você não espera de uma criança. É, exatamente, uma pose meio gangsta. É. E daí tem uma bolsa de couro claramente de adulto, porque essa não é uma criança que usa isso, e os famosos ursinhos. Agora, eu não sei se você reparou, em todas essas imagens tem um coelhinho branco. Sim. E E o o ursinho roxo tá em todas as fotos, não tá tá? em todas, ele é a grande estrela dessa dessa campanha. É o assim, e eu não sei se isso já é também uma cerebral ou se, sabe, se a gente tá forçando a amizade, mas já não é de hoje que, eu ouço falar que o coelho branco é um símbolo de Ah, é? Eu não tinha a menor ideia. porque eles dizem que o coelho branco é o que atrai a Alice para aquele mundo que ela não pertence, Ah. ao qual ela não pertence, ele seduz ela para ela seguir ele a um mundo no qual ela não para o qual ela não pertence. Ai, que horror. Então, tem muita gente que associa o coelho branco com, relacionamentos com menores de idade, né. Tô falando Chocada. isso pro YouTube não É, bater na gente. sim. Mas é isso. Então assim, gente, o que aconteceu? Essas fotos foram pro ar, todo mundo ficou pé da vida, a revolta foi coletiva, todo mundo começou aí a analisar outras fotos da Balenciaga. E daí entra nas últimas fotos, tem uma mulher num escritório com vários documentos, várias coisas, segurando uma Sim. bolsa da Balenciaga. Que tá com as pernas Lá pra cima, né? isso, lá atrás tem uns livros de fotografia. Uhum, É uma foto muito bonita, inclusive, mas daí tem um dos livros é do Michael Boreman, uhum. que é um artista, é um pintor, ele é belga. Ele tem alguns trabalhos que mostram crianças, tipo 2, 3 anos de idade, bebê, num mundo meio pós-apocalíptico, meio selvagem, fazendo atos selvagem. E pelo que eu entendo desse trabalho, dessa obra dele, é que o que ele quer dizer é que todos nós, seres humanos, na nossa essência, somos animais selvagens. E que se a gente não for socializar, a gente não for socializado para essas regras e normas que a gente tem dentro da nossa sociedade, nós seríamos todos animais selvagens. Ok, Então ele mostra isso é o que eu interpreto, eu não sei se essa é a interpretação, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi as imagens. tá. O fato é que são imagens de bebês nus praticando atos extremamente selvagens. E eu não vou narrar cada imagem, se o seu Google não tiver quebrado, você pode ir pesquisar, se o seu estômago, né, der conta e você achar que você quer essas imagens. Eu não acho que são imagens fortes, mas são definitivamente imagens desconfortáveis de ver, porque mostram, de novo, mostram crianças e atos selvagens, então são mundos que não deveriam colidir, que colidem e daí te gera né, aquela reação visceral, assim, que você fica: "Ugh, tem alguma coisa que eu não gosto". A última imagem é a imagem de uma bolsinha da Adidas, que é a parceria da Adidas com a Balenciaga, e daí tem sobre uns documentos. Tá. Esse documento, se você der o zoom que o pessoal deu, né, e viu, ele é de um caso da Suprema Corte americana chamado Ashcroft versus Free Speech Coalition. Que foi um caso que foi levado à Suprema Corte Americana para afrouxar as leis de prevenção contra. Oxe, Por que afrouxar?
porque de acordo com esse caso, né, o que foi alegado nesse caso, e por isso que foi levado para a Suprema Corte, essas leis de proteção à prevenção, de prevenção ao Portil, elas batiam de frente com a lei da primeira emenda, que é a lei do free speech, da liberdade de expressão. Então, era como a gente sabe, o que faz a Suprema Corte, gente? A Suprema Corte, apesar de que na era bolsonarista todo mundo fala que a Suprema Corte não vale de nada, todo mundo é comprado, não sei o quê, e blá, blá. Suprema Corte, ela vai ver se as leis do país, as leis que foram aprovadas pelos políticos, né, pelo presidente, pelo Senado, tudo mais, se elas não colidem com outras leis já previstas na Constituição. Tá. Então, o que acontece quando alguma coisa vai para o STF, whatever, ele vai ver, ó, isso daqui fere a Constituição? Porque senão seria muito fácil, um político chega lá, faz uma lei qualquer, e daí destrói a lei que está na Constituição, que já está sancionada há anos e que tem seus benefícios e tudo mais. Então, a Suprema Corte tem esse trabalho de revisar a Constituição e ver que todas as leis estão de acordo com as leis na Constituição, que nada vai ferir a Constituição do país. Então, essa lei de prevenção contra ela feria realmente, de certa forma, né, a lei de liberdade de expressão, então eles afrouxaram essas duas provisões na lei para que não para que eles não tivessem que revisar a primeira emenda. Que nos Tá. Estados Unidos, a primeira emenda é tipo, Deus sabe, Deus no céu e a primeira emenda na terra. Porque afinal de contas os americanos precisam da liberdade de expressão para destilar o ódio deles à vontade, né. E é engraçado porque sempre que você vê algum americano, tipo, esses cara zoado, assim, que quer defender, tipo, que todo mundo tem que ter arma mesmo, que adolescente pode ter arma e tal, qualquer coisa que você fala, a pessoa fala: "Não, mas a primeira emenda é meu direito de falar besteira. Sim, É o direito garantido pela Constituição de eu falar o que eu quiser sem enfrentar as consequências". sim. O que é bom e é Ai. ruim, né, gente, porque daí você não tem responsabilidade, não tem consequência nenhuma para as coisas que certas pessoas falam. Então é isso, gente, esse é o fuá da Balenciaga. A Balenciaga falou que ela não tem responsabilidade por essas imagens. Ela falou que a empresa de produção North Six é responsável pela criação da campanha e que o designer de set Nicolas Desjardins é o responsável por ver todos esses props, porque tudo isso são props, né? São coisas que você, na verdade, aluga para montar um set de filmagem ou um set de campanha publicitária. Então, não é uma coisa que eles têm assim na Balenciaga, é uma coisa que uma empresa tem vários desses props, daí eles vão fazer uma campanha publicitária, eles alugam esses props, levam para o set, montam um set e daí o fotógrafo chega, tira as fotos e é isso. Mas assim, ok, eu entendi o argumento deles, mas em algum momento, não tô falando da foto da bolsa, porque eu acho que o documento é um detalhe pequeno que passa, mas as fotos com as crianças, gente, alguém aprovou, alguém olhou, falou beleza e soltou. Seria diferente se assim tivessem vazado as fotos da campanha antes da Balenciaga soltar e o povo caísse em cima. Aí, ok, eles podiam falar: olha, tava em fase de aprovação, alguém vazou, processa, mas nesse caso, eu não sei se. Tipo, eu não acho justo eles jogarem pra cima da empresa, porque em algum momento o diretor de marca olhou e falou: "Ok, segue". Não só isso, não só isso. O Nicolas Desjardins lá, o designer de set, que eu não sei se eu tô pronunciando o nome dele certo É ou foda-se. Desjardins se ele for francês, Desjardins. mas Ok. Ele ele falou que tinha um representante da Balenciaga lá o tempo todo. sim, e sempre E tem que ter, sempre tem, sim. gente, sempre tem. E fora isso, tipo, o fotógrafo, o Gabriel, ele falou assim: "Ah, não, eu tô recebendo hate, estão me ligando a tráfico de criança, tráfico humano, estão falando Gente, que eu e minha família a gente devia cometer, né, atentar contra a nossa vida. mano, E, assim, eu nunca tive esse tipo de problema, esse é um negócio da Balenciaga, eu só tiro a foto, eu sou só o fotógrafo. não fui eu que sugeri, né. O que eu entendo, porque realmente o trabalho do fotógrafo não tem nada a ver com o set o set de produção, os props, ele só tira as fotos. Mas se eu fosse fotógrafa, eu ia me recusar a fazer esse trabalho. Se eu fosse uma fotógrafa rica, já conhecida, já respeitada,
eu ia me recusar a fazer esse trabalho. Porque qualquer pessoa que tenha um pingo de bom senso e um É, pingo de consciência e 2 neurônios trabalhando, vai ver que são 2 mundos que não deviam se misturar, são 2 universos completamente diferentes, e a sugestão, aquela foto de Bruço, a não, sugestão que aquela ela foto dá, tá não, aquela foto é difícil. É difícil, sabe, sim. aquela criança de bruço, com uma cara desconfortável, uma cara séria, olhando pra câmera, e álcool sendo servido na mesa, e imagens de BDSM, e uma tigela de cachorro com espinhos, e coleiras. Gente, desculpa, se É, eu sou fotógrafa, eu não vou fotografar isso. Eu não preciso desse dinheiro, sinceramente. Eu sei que é sim. difícil, é muito fácil falar isso sendo uma podcaster com 3 seguidores no Instagram, e muito difícil quando você é um fotógrafo já, né, da É, área. eu Mas sim, é. eu não sei, gente, eu jamais tirarei uma foto dessa. Olha, eu já trabalhei, gente, só pra eu já trabalhei em agência e eu já trabalhei como marketing de empresa. É fato que sempre que a gente lançava, campanha, quando eu já estava na empresa, né, quando eu estava do outro lado, toda campanha publicitária que era lançada, antes da campanha ir para o ar, a gente, todo mundo, tipo, todo o departamento era chamado para ir para uma salinha assistir a campanha e ver todas as peças, porque a gente fazia um trabalho de olhar se tinha de achar erro. Uhum. Todo mundo olha e todo mundo tem que olhar e falar: "Olha, de repente pede para mudar isso, pede para mudar aquilo". A agência, e isso é em todo contrato, todo contrato assim, de empresa grande e tal, a agência tem que refazer se você pede para refazer. Se você achou problema, vai refazer. Tanto que tinha campanha que até atrasava, porque a Uhum. entrega não era boa, a gente refaz, 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 refaz. Depois que o departamento de marketing tá feliz, é apresentado para o presidente da empresa, da diretoria inteira ver. E o Uhum. presidente tem que dar o ok e falar, beleza, segue. Então, não é tipo, passou por muita gente. Nesse Passou caso, pelo muita gente fotógrafo, deu. passou pelo. E daí o diretor de set, o designer de set tentou jogar pra Balenciaga, a Balenciaga tentou jogar de volta pra ele. Mas assim, gente, passou por ele, passou pelo fotógrafo, passou pela mãe dessas crianças, É. E tem que não outra tirou coisa, tá? esses modelos de lá. Passou pela agência dessas crianças, passou Sim. pelo departamento de marketing inteiro da Balenciaga Não, e subiu e com passou certeza pela quando diretoria. é. E tem outra coisa, tá, gente, quem passa o briefing pro designer de set é a Balenciaga, é a marca. A marca tem a agência não tira das vozes na cabeça dela. A Balenciaga vira e fala: "Eu quero uma campanha que passe isso, isso e isso". A agência normalmente devolve algumas propostas, a Balenciaga escolhe uma e fala: "Segue com essa". É, a Então, menos que assim, eles trabalhem de um jeito muito diferenciado que a gente não não, saiba como aconteça. Não, isso é É procedimento isso que padrão, gente. acontece. Qualquer empresa, qualquer campanha de marketing funciona assim. A agência não tira da cabeça dela: "Ah, vou fazer isso aqui pra vocês", não. A Balenciaga tem que pedir. Então a Balenciaga pediu algo com esse conceito. Uhum. Agora, você pedir, você aprovar, passar por um monte de gente, você jogar a culpa na agência, pelo amor de Deus, né. Não, gente, não Se tem desse super cabimento. certo, eles iam falar, vamos supor que é o contrário, vamos supor que eles fazem a melhor campanha da história. Eles iam falar: "O mérito não é nosso, é da agência, a gente não fez Ah, nada"? Não iam. não iam. E outra coisa, agora a Balenciaga deletou todas as redes sociais, né? Deletou tudo. Eles colocaram no Instagram, tem Balenciaga e uma pombinha da paz, um emoji de pombinha da paz, o que é tipo a coisa mais ridícula e lame, e só o statement deles falando que eles estão revisando todo o processo de marketing deles, que não foi a decisão certa, e que blá blá blá, e que blá blá blá, e que blá blá blá. Gente, a Balenciaga cagou no maiô. É. Tá bom? Cagou no maiô caro de $3.000 que eles vendem. Essa é a real. Sim, é. Tá bom? Então, agora, esse é o foie, né, Natália? Sem problemas. Não, porque obviamente que nada nesse mundo acontece. Como eu falei, esse episódio ia ser a nata do chorume, tá? Tá. Porque agora que a gente já trouxe para vocês, né, O que o que aconteceu? aconteceu com a Balenciaga, tem o aftermath, que é o quê? Muitas celebridades, gente, incluindo a Kim Kardashian, que é porta-voz da Balenciaga, e ela sempre deixou claro que isso era um sonho dela, tá? Ser Balenciaga Girl e ser porta-voz da Balenciaga e participar do show da Balenciaga e tudo mais. Ela demorou mais de uma semana para ela dar o parecer dela, para ela se manifestar contra isso. E várias outras celebridades, tipo Cardi B, Offset, Nicole Kidman, todas as celebridades que são face da Balenciaga não se manifestaram. Tá todo mundo pianinho, ó.
É que eu não quero defender elas, porque eu acho que tem que se manifestar, mas é uma situação muito difícil, né, porque não tem como defender. Não tem como defender. Então, ou você vai falar: "Eu não vou mais ser associada a essa marca", e perder dinheiro, perder futuras parcerias, perder seu sonho, como é o caso da Kim, ou você vai ficar quieta e vai Vai ser esperar passar. vai esperar passar e quem cala consente, né, gente? Essa é a real. Nesse tipo de situação, quem cala consente. Enquanto vários influencers aí no Brasil e nas redes sociais estão queimando o tênis da Balenciaga, jogando A tudo Alessia fez um fora. reels dela jogando tudo fora, né. Eu não sei se ela jogou tudo fora ou se ela jogou só atrás do closet pra esperar a vibe passar e depois usar tudo de Pode novo, ser. tá? Pode ser também, mas assim, gente, só naquele saco de lixo dela tem um apartamento ali, então Sim. tem um apartamento popular no Brasil, então Ai, vai gente, por isso que é saber. bom comprar da Shein, tá vendo? Porque se a Shein entrar em algum escândalo e eu jogar tudo fora, eu perdi 20 euros. Mas então, todas as celebridades estão quietas, exceto quem? Kanye Ai, meu Deus. West. Claro que o Kanye West tem uma opinião. Por quê? Porque o Kanye, ele fez aquela tour toda de falar um monte de coisa antissemita e ele foi cortado da Adidas e da Balenciaga. Eles cortaram total Sim, eu as lembro. relações com o Kanye. Faz pouco tempo que a Adidas e a Balenciaga cortaram com ele, né, foi Sim, mês faz tipo um passado? mês. É. E daí, o que que o Kanye fez? Ele tá em vários ele não sei se ele fez o TikTok ou se ele só apareceu dando uma entrevista, ele falou: "E é isso, meus amores, que vocês fazem quando vocês querem sair de um contrato bilionário e você não quer pagar". Então, ele deu a entender que ele fez tudo isso, aqueles comentários antissemitas e o caramba, só pra Balenciaga e pra Adidas cortarem ele e ele não ter que pagar nada. E daí ele até fala: "Ainda bem que ninguém se machucou". Então, assim, só que daí, o que que acontece? Ele falou agora que teve essa tour da Balenciaga, ele começou a falar: "Gente, essas celebridades não estão falando nada. Você sabe por que que essas celebridades não estão falando nada? Porque Ai, ai. tá todo mundo envolvido, todo mundo Aí ele fez a sabe". Catiluz. Sim, ele fez a Catiluz e começou sobrou até pra Yasmin Brunet. É o cativeiro da Kim Kardashian agora, né. É. E obviamente que ele usou isso pra falar merda da Kim, porque ele tá desesperado que ela se separou dele, mas obviamente quem não se separaria, né, gente? É. O problema, gente, é que daí os conservadores nos Estados Unidos, o pessoal da extrema direita, né, o pessoal que acredita em QAnon, por exemplo, pra quem não sabe, QAnon é uma teoria de conspiração da extrema direita que diz que toda celebridade, político, principalmente os democratas, estão envolvidos em redes de tráfico humano. Então, o QAnon fala que, tipo, a Hillary Clinton, por exemplo, tá envolvida, o Bill Clinton, tá todo mundo envolvido. E todas as celebridades, o Tom Hanks é um inimigo dos QAnons, sabe? Então, assim, nos últimos anos, a extrema-direita ganhou muito poder, gente. A gente viu isso com o bolsonarismo. As ideias, assim, que a gente achava que estavam ultrapassadas ganharam muito poder. Então, e daí, o que aconteceu? Nos últimos anos também a gente ficou sabendo do Jeffrey Epstein e da Ghislaine Maxwell e de como realmente eles trabalhavam para políticos e celebridades fazendo tráfico humano de menores de idade. Então, assim, há abuso infantil, há tráfico humano e há celebridades de Hollywood e políticos que estão envolvidos em tudo isso. Então, isso a gente sabe que é verdade. O problema é que daí a extrema-direita começa a vir com as suas teorias de que isso são todos os democratas e todos os republicanos, menos o Trump. É por isso que o Trump é quem ele é. É por isso que o Kanye, ele tão taxando o Kanye de louco, porque o Kanye sabe da verdade, Renata. Ele sabe. É por isso que o Bolsonaro fala as coisas, sabe? E todo mundo, a mídia persegue ele, porque ele sabe das coisas, sabe? Aqueles três ali, ó, sabem de tudo. É a versão rebranded século XXI dos comunistas comerem criancinha, né. Pois é, e isso justifica o antissemitismo da extrema-direita, porque daí você tem essas celebridades todas abusam de crianças em Hollywood. Hollywood tá cheio de quê? De judeus.
Os judeus Dan, dan, controlam dan. Hollywood. Ai, Os sim. judeus controlam Hollywood, Renata. Tem muitos produtores e diretores em Hollywood que são judeus e eles são poderosos. Então, você sabe que essas celebridades são de esquerda, são woke, elas são lacração, elas são todas judias, controladas pelo Illuminati judeu. E daí, gente, nos primeiros dias, quando deu esse bafo da Balenciaga, não tô mentindo, gente, eu procurei assim que começou a sair no TikTok, comecei a ver, não tinha um, um grande jornal falando disso. Todos os sites eram sobre teorias de conspiração e todas elas terminavam em antissemitismo. Antissemitismo, porque todas as teorias de conspiração acabam em antissemitismo. O povo judeu é um povo sem aliado. Eles não podem ganhar muita fama, eles não podem ganhar muito dinheiro, eles não podem ganhar muita influência em nenhum lugar, porque isso significa que eles estão no Illuminati judeu, controlando Hollywood, tentando normalizar, pegar as suas crianças. E é isso que acontece. Se você for nesses sites de conspiração, eles, eles fazem uma mental até te convencer de que os judeus são todos pedófilos e que é por isso que eles estão controlando Hollywood e que é por isso que. Gente, Essa galera não tem um dia de paz, né? então eu só queria fazer esse vídeo e terminar esse vídeo dizendo: duas coisas podem ser verdades ao mesmo tempo. Eu não sei quantas vezes eu falei isso nesse podcast, mas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Sim, Hollywood é cheio de pessoas que abusam crianças e pessoas que traficam humanos. Sim, muita gente em Hollywood é judeu, porque era uma das indústrias, a indústria É, do não é porque duas coisas entretenimento são verdades que elas estão diretamente relacionadas, né? diretamente relacionadas. Eh, a indústria do entretenimento era uma das poucas que aceitavam judeus, então eles obviamente foram para lá, eles foram morar na Califórnia, eh, tipo, você sabe, daí você tem família que é uma família de produtores, roteiristas, trabalham com cinema a vida toda, você cresce naquele meio. Mas assim, gente, existem 15 milhões de judeus no mundo inteiro e 8 bilhões de pessoas nesse mundo. O que esses 15 milhões de judeus vão controlar? Eles não controlam nem a própria narrativa. Todo dia tem alguém negando o Holocausto no jornal. Todo dia. Eles não conseguem controlar nem a própria história. Até me perdi o que eu tava falando, gente. Depois dessa. Mas é tipo, não necessariamente isso tem nada a ver com judeus. Ou com Sim. ateus. Ou com nenhum grupo em específico. Isso Eu acho que assim, gente, pra concluir, desconfie de qualquer narrativa que tenha o Kanye West como mocinho e como o cara que sabe toda a verdade. É só isso. é, eu não sei se deu pra entender esse vídeo, eu não sei porque eu comecei a falar muita coisa, mas é que realmente quando você entra nesse rabbit hole, quando você entra nesses sites de conspiração pra ver o que tá acontecendo, gente, tudo acaba em antissemitismo. E é bizarro, tá crescendo muito o antissemitismo. A gente precisa falar disso, porque a gente precisa ficar atento, porque às vezes a gente começa a propagar certas teorias sem saber que elas vão acabar no antissemitismo, e daí quando a gente vai ver é tarde demais. Então fiquem ligados, lembrem que duas coisas podem ser verdades ao mesmo tempo, não necessariamente uma tem conexão com a outra, tá? Só isso. Deu pra entender o que É eu isso. falei? Deu pra entender, fique tranquila. Deu. Às vezes eu Deu. faço um vídeo e eu não acho que dá pra entender nada que eu falo, porque nem eu lembro o que eu Dá. falei, Deu pra entender, fique tá. tranquila. Eu juro que eu Bom, não tô bêbada. gente, gente, se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, curte, deixa um comentário pro YouTube saber que você gosta da gente, continuar te recomendando nossos vídeos quando eles saem. Se quiser sugerir um caso, manda mensagem aqui embaixo que a gente responde sempre que a gente consegue. E acho que é isso, né? Ah, e Eu lembrando acho que que é toda isso. segunda-feira a gente tem o podcast também. O Pátria Amada Spotify, Criminal. Deezer, onde você achar seus podcasts, a gente tá. A gente que Estamos nem lá. barata. Yes. Falou, beijo, gente, tchau.